Eu comecei o Juntas porque eu precisava ajudar. E no processo, eu entendi que eu precisava de ajuda. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do KissCast, o podcast que tem um grande significado, que é a qualidade, a inovação e a singularidade no empreendedorismo. Eu sou a Deia Rodrigues, CEO da Ela Acelera e host do KissCast. E eu sou a Cris Duque, consultora, mentora e coach de carreira. Hoje nós temos o prazer de receber aqui uma mulher inspiradora, resiliente e necessária quando o assunto é sobre gente e gestão. Ela é Gisele Duarte, psicanalista e diretora executiva da NR, Gestão em Qualidade de Vida. E além de tudo, né, Gisele, você é ultramaratonista por superação. Que linda história que você vai contar aqui para nós hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, menina. Gisele, seja bem-vinda, né, a KissCast. E a gente já vai começar aqui o nosso papo, né, que a gente vai transcorrer com ele de forma bem leve e significativa, como tudo que a gente faz. A sua trajetória, ela é no mínimo surpreendente, né, de tudo que a gente estudou aqui. Você é formada em Educação Física, começou sua carreira desenvolvendo o corpo e migrou para a mente. E hoje atua em empresas promovendo qualidade de vida. Conta pra gente, como foi esse percurso da educação física até a psicanálise? Foi um grande desafio, né? Eu acho que teve um momento na minha vida que eu entendi, através da corrida, que o corpo ele leva a gente até um nível e que se a gente quiser ir além, não vai ser pelo corpo, vai ser pela mente. Então a jornada ela foi desafiadora desde o processo de formação, né? Da transição de carreira, né? E entender que sair da dimensão física e ir para a dimensão mental não é sobre deixar uma história inteira para trás, mas sobre dar um novo tom à mesma história. Então foi superar o medo, sobretudo, né? E aquelas crenças do meu Deus, vou deixar tudo que eu já fiz para trás. Então o grande desafio foi eu entender que não é sobre deixar para trás, é sobre dar continuidade depois de virar a curva, né? E assim, o que te levou ao mundo corporativo foi através da psicanálise, né? E como é que a sua trajetória até o mundo corporativo, como se deu? Na verdade não foi a psicanálise, ela foi a cereja do bolo, né? Eu tive um episódio na minha vida em 2016, né? Ainda no meu primeiro casamento, quando o meu ex-marido, né? Hoje um grande amigo ainda, se tornou diabético com 31 anos. Nossa. E aí, para reverter o caso, né? O quadro de diabetes tipo 1 já, insulino dependente, a gente começou a correr para tentar diminuir os prejuízos, né? Nesse processo, nós conhecemos um grupo de pessoas, todos diabéticos, e ali eu entendi um olhar completamente diferente do olhar que eu dava para a qualidade de vida. Então, quando eu entendi a qualidade de vida a partir daquele prisma, eu decidi que eu não queria mais oferecer qualidade de vida para quem gostava, que era o pessoal das academias. Sim. Eu queria oferecer para quem precisava. E normalmente, né, Cris, quem precisa não gosta. Não gosta. E aí, aonde essas pessoas estão? No mercado corporativo. Então, lá a gente tem cardiopata, hipertenso, diabético, obeso, ansioso, depressivo. E aí, nessa jornada, eu falei, o que eu preciso fazer para falar de qualidade de vida lá dentro? E um ponto que me conectou ao corporativo foi a questão da ultramaratona. Quando eu entendi que a superação, ela, na verdade, é uma expansão. Porque quando a gente fala só sobre superar, a gente está dizendo que a gente deve ir além. E se a gente for além da fronteira, a gente corre riscos. Se a gente for além do corpo, a gente pode morrer. Se a gente for além da fronteira, a gente invade o espaço do outro. A ultramaratona me ensinou que expandir é melhor que superar. O expandir é você pegar a tua tela, levantar
e crescer um pouco mais. Então foi um processo que eu vivi na ultramaratona e foi uma forma que eu quis levar para as empresas o tema qualidade de vida. Então foi quando eu associei a alta performance com qualidade de vida. Foi assim que nasceu a minha primeira empresa em 2011, a NR, que é uma empresa de gestão em qualidade de vida, o que foi uma grande ousadia falar disso em 2011. Ainda não fazia muito sentido para as empresas entender qualidade de vida como um tema totalmente estratégico. Sim. E não social. E aí, essa sua paixão, né, por cuidar da performance das pessoas, ela começou no físico, como educadora física, né? Você chegou a trabalhar com educação física? Trabalhei. A minha primeira graduação, ela veio, eu concluí com 22 aninhos. E aí, a NR, ela veio, eu já estava ali com quase 30. Então, eu tive uma boa experiência com a educação física, sempre com foco em qualidade de vida. Quando eu entendi o quanto que o comportamento me fazia ir além na corrida, na ultramaratona, eu entendi que para eu ter alta performance, eu precisava muito mais de qualificação comportamental, como ultramaratonista, do que a qualificação técnica. Porque eu tive a experiência de participar de uma das ultras mais difíceis do Brasil, que é a BR-135, que são 217 quilômetros em montanha. Nossa. Foram 58 horas de prova. E assim, 58, desculpa, eu tô 58 horas correndo. Eu que corri 6 quilômetros, quase morri, né? Imagina isso. E eu tive a oportunidade, assim, de ter amigos que tinham um desempenho técnico muito melhor que o meu, uma estrutura anatômica muito mais treinada que a minha, mas não tinha a mesma qualificação comportamental que eu tinha. E o comportamental está diretamente ligado à mente mesmo, né? A forma como você lida com aqueles desafios e você acordar de manhã sabendo que você vai sofrer ao longo daquele dia, mas mesmo assim você ir lá e enfrentar, né, esse sofrimento, expandi-lo, né? Não apenas superá-lo. Isso daí. Eu acho que quando a gente tem ali a qualificação comportamental como um diferencial, a primeira coisa que impacta na nossa performance é a gente entender que eu não tenho controle sobre tudo, mas tenho controle sobre como eu reajo a tudo. Então, eu acho que se tivesse assim, qual é o primeiro item de uma lista de qualificações, né? Eu acho que a primeira qualificação que a gente precisa ter, e eu aprendi isso na ultramaratona, eu aprendi isso na corrida, é essa, sabe? Eu não consigo controlar a montanha. Eu não tenho controle absoluto sobre a fisiologia do meu corpo. Em algum momento pode sair do controle. A questão é como eu reajo a isso, né? Então, essa experiência prática me fez viver num momento de alta intensidade, que é você estar na montanha de noite, né? Por exemplo, como é que eu reajo a isso? E aí, isso norteou todo o meu trabalho dentro das empresas. Isso que assim, me causou curiosidade, né? Porque, por exemplo, se você é psicanalista, antes veio essa sua fase na educação física. Provavelmente você não seria psicanalista com a profundidade que você tem hoje se não tivesse vivido essa fase da ultramaratona. Associou, né? Uma coisa com a outra. Exato, porque às vezes quando você estuda muita teoria, mas não experimenta, né, não experiencia aquilo, você fica meio pela metade, né? Para poder prestar um serviço ao outro, se você nunca esteve naquele lugar de um sacrifício físico, né, extenuante. E é interessante você falar isso, porque assim, quando eu entrei nas empresas, eu ainda entrei como educadora física, levando um programa de qualidade de vida. Só que eu não era ouvida como aquela que traria qualificação comportamental. Pela minha formação, um trabalho laboral, né? Parecia ginástica laboral. Então, antes da psicanálise, né, eu tive um patamar ali de carreira que foi gestão de pessoas. Então, eu saí da educação física como aquela que tinha propriedade para falar de alta performance, né, e de falar sobre o quanto que a mente impacta no corpo para a alta performance. Eu saí desse lugar. Para ser ouvida pelas empresas, eu precisei ir para gestão de pessoas. Então, eu fiz um MBA, me qualifiquei, voltei para as empresas como executiva de gestão. E aí, lá dentro, a corrida, ela se tornava só
algo a mais. Era a cereja do bolo. Eu tinha propriedade técnica para falar sobre gestão de pessoas, e quando eu trazia o tema alta performance com qualidade de vida, que sempre foi o meu tema, ser ultramaratonista me tornava diferente das outras pessoas que iam lá falar sobre performance, porque eu tinha prática. Sim. Então, depois de gestão de pessoas, é que veio a psicanálise, e por um caminho bem interessante também. E como foi essa gestão sua na questão da sua preparação? O que você precisa fazer para que essa corrida, que você ligue esse dispositivo, né, na hora que você está já lá perdendo fôlego, que você está numa força motriz ali enorme, como é que você dá esse clique para a tua mente poder reagir da forma que você quer? Como é que é esse domínio, né, diante dessa sua performance em expansão? É exatamente da mesma forma que eu trago o tema para dentro das empresas, né? Diante de qualquer desafio que a gente esteja enfrentando, né, seja de modo inesperado ou de modo voluntário, a gente precisa ajustar 2 processos. Primeiro, tornar o complexo simples. Depois, tornar o difícil fácil. Porque simples é diferente de fácil. Então, isso em tudo. Então, projetos dentro da empresa, agir com um paciente dentro do consultório ou agir correndo, é sobre isso. Então, primeiro, tornar o complexo simples. Eu tenho 1000 elementos para gerenciar. Deixa eu ver o que eu posso tirar e como eu posso concentrar isso em poucos elementos. E aí eu vou ter poucos elementos para gerenciar. Simplificou. E aí eu tornei o complexo simples. Então, se eu tinha muitos problemas na montanha, eu preciso entender quais são os mais importantes para eu gerenciar no momento. Comida, água e dor. Eu tenho um monte de outros. Eu tenho medo, eu tenho frio, eu tenho roupa inadequada. O desespero. Eu tenho a questão da localização, de estar perdido do GPS, ter acabado a bateria. Então, eu tenho muitas questões. Então, se eu tentar gerenciar tudo, se eu tentar gerar todos os pratos, todos vão cair. Então, eu preciso tornar o complexo simples. Tornei o complexo simples, eu transformo o difícil em fácil. Como é que a gente faz isso? Eu consigo focar nas atividades que têm muito esforço e trabalhar para que elas sejam executadas com pouco esforço. Então... Você me ensina? Sim. Por exemplo, uma subida de montanha. Por exemplo, vamos na prática. Uma subida de montanha, como tornar o difícil fácil. Se eu preciso subir e ela é muito inclinada e eu já estou exausta, se eu tentar subir em linha reta, eu vou exigir muito mais da musculatura. Então, o que eu faço? Zigue-zague. Porque eu diminuo a angulação de subida. Se eu preciso fazer uma descida e eu já não tenho mais quadríceps para segurar a velocidade na descida, eu posso descer de costas, porque eu vou solicitar outro grupo muscular. Então, eu transformo difícil fácil. E isso, a pessoa que experiencia isso, ela consegue, né, aí é uma pergunta, ela consegue transportar esse comportamento físico para outras áreas da vida e relacionamentos, né, sejam pessoais e profissionais. Isso aí, assim, os executivos, né, que muitos são ultramaratonistas, enfim, né, praticam atividades físicas que são de performance, de alta performance. Então, esse é um caminho que ele, através do físico, ele consegue chegar à mente e expandir para poder, para as outras áreas da vida, né? Sim. Normalmente a gente se relaciona com coisas, pessoas e lugares exatamente da mesma forma. Esse ponto que eu queria é um chegar. Conteúdo inconsciente nosso, né? E aí foi um recurso que a psicanálise me trouxe para eu aprimorar ainda mais a forma como eu comunico isso às pessoas que cruzam o meu caminho. Então, se eu ajusto a forma de me relacionar com uma coisa, com uma pessoa ou com um lugar, eu consigo fazer isso em tudo. E o esporte é um caminho muito bacana para você internalizar mudanças comportamentais, porque através do esporte você consegue absorver a informação pelas 3 vias, né? Pelo visual, pelo auditivo, pelo sinestésico. Então você sobe muito a chance de conseguir capturar um volume muito grande de informação. Sem falar que quando a gente vive a atividade física e pega uma lição por ela, a gente tem uma descarga hormonal.
diferenciada, né, que facilita a absorção daquele conteúdo. A gente tem aquele combo hormonal que faz tudo ser incrível, né? Essa ativação dos hormônios, e como a gente consegue isso? Então, aí a gente precisa, sobretudo, entender que não é só uma questão de decidir fazer atividade física, é fazer aquela que te entrega isso. Perfeito. Por exemplo, eu tive já mentorados que estavam sendo obrigados a fazer musculação pelo cardiologista. E eles estavam ganhando peso e a pressão alta ficava mais alta ainda. E aí, num momento de treinamento dentro da empresa, eu perguntei pra ele o que ele gostava de fazer quando era jovem. E aí ele disse pra mim que ele gostava muito de andar de skate. E eu falei pra ele, poxa, mas você mora aqui em Ipanema, por que você não volta? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, porque olha bem pra minha cara, veja se hoje eu sou um homem com a minha credibilidade pra andar de skate. Uau! O conceito contra ele próprio, né? É uma resistência, E né? aí eu perguntei pra ele, mas se você andar de skate, você deixa de ser você? E ele me respondeu, claro que não! Eu falei, entendi, então não faz muito sentido isso que você tá falando. E aí ele parou pra se ouvir, e esse que é o barato, quando a gente se ouve, né? Falei, você deixa de ser o pai que você é porque você vai andar de skate? Você deixa de ser o profissional que você é porque você vai andar de skate? Ou será que você sai do óbvio por andar de skate e isso te valoriza ainda mais enquanto profissional? Moral da história, ele foi andar de skate e aí no encontro seguinte ele ligou pro cardiologista e falou, olha só, eu não vou mais fazer musculação porque a moça que tá dando treinamento aqui disse que eu tenho que ser feliz e eu odeio musculação e eu vou avisar o meu personal que ele vai andar de skate comigo. E ele perdeu 16 quilos. Mas aí você vê que nessa questão, a preocupação dele era ele deliberar esse esporte, esse desejo dele de fazer algo que ele gostava muito em função do que as pessoas iam pensar dele. Mas eu acho que é muito também assim de como ele antes de ser adulto enxergava pessoas que usavam skate, por exemplo. Isso aí é coisa de moleque, isso é coisa de criança, coisa de gente irresponsável. Então, e aí quando ele chegou como adulto, vamos pensar, porque ele também tinha essa visão. Eu acho que tem muito disso assim, né, de você julgar, você achar que os outros vão te julgar da forma que você julga os outros. Tem um ponto muito legal que assim, a gente vive um conflito, todos nós, né, entre o desejo do inconsciente e o desejo do consciente, né? E a gente lá na infância, a gente aprende que desejar o que a gente quer é errado, porque quando a gente faz, vem alguém e briga. Então já na infância, a gente aprende a negar o nosso desejo para não perder as pessoas. E a desejar o que o outro quer, que a gente deseja, pra gente ser aceito e amado. Então a gente vive com esses dois desejos, que é o do inconsciente e aquele consciente que a gente sabe que para ser aceito, amado, reconhecido, valorizado, a gente precisa desejar. Então eu vejo muito no corporativo esse conflito. E aí quando eu escuto, pela escuta psicanalítica, grita, é muito óbvio para mim. Sim. Mas a gente sabe que quem tá falando não consegue perceber. Então é um processo, né, onde a gente convida o outro a se ouvir. E aí quando a pessoa de verdade começa a se ouvir, aí ela começa a entender que existe um desejo aqui que ela estava achando que era errado, mas porque ensinaram para ela um dia que foi errado, né? Mas vamos olhar isso aqui? Será que não dá pra gente fazer de um jeito bacana? E aí devagarzinho a gente consegue ir mudando um pouquinho aí a jornada das pessoas. E é muito... a gente acaba se prendendo muito, né, às crenças né, do que é ser adulto, do que é você se comportar como adulto, né, e você acaba expandindo isso para todas as áreas, porque tem coisas que você gosta de fazer, e aquilo não vai te diminuir, né, diante de ninguém. Por que não fazer? Sim. Né? Ô Gisele, quando você chega nas empresas, muitas vezes os líderes eles para não assustar, para não se diminuir diante dos seus funcionários, ele esconde de certa forma alguns sentimentos dele, alguma insegurança dele. Como que você, até às vezes o excesso do trabalho dele, né, quando ele tem um burnout, algo que esteja invisível para os olhos dos seus funcionários, colaboradores,
como é que você visualiza e como que você trabalha esse líder com tanta responsabilidade que ele tem e não quer não quer mostrar sua vulnerabilidade? É aí que eu quero chegar. Como é que esse líder, o que você trabalha nele para que ele aceite e para que ele entenda que ser vulnerável faz parte de todo o trabalho, de todo o processo? Não sei se eu fui clara. Vê se eu entendi. Quando uma pessoa ela tenta esconder algo de si, ela, dentro da estrutura psíquica dela, ela acha que se ela expor aquilo, ela vai estar em risco. E o estar em risco, na maioria das vezes, é o medo de ser rejeitado. Então, a gente está falando de como lidar com os líderes, né? A partir do momento que eles precisam se expor junto aos liderados, vencendo esse medo da rejeição. Porque no final das contas, todos nós temos, né, um certo medo do abandono e da rejeição. E aí a forma que eu tenho de desenvolver o líder é mostrando para ele que existem as feridas emocionais da infância. E aí nesse processo de entender quais são as feridas emocionais da infância, a gente vai descobrindo quais são os comportamentos que a gente tem aqui na vida adulta que remetem a essas feridas. E aí, Cris, a coisa mais bacana da psicanálise é quando eu entendo o sintoma, ele dilui. Ao contrário de outras formas terapêuticas... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você entende, você traz para o seu consciente aquela questão. Isso. Eu só entendo aquilo quando eu tomo consciência, né? Quando eu paro de tentar controlar e eu me permito entender, eu tenho uma redução de sintoma. Então, quando eu tenho, por exemplo, um líder super rígido, ou é 8 ou 80, ou a equipe faz ou não faz, ou a meta é cumprida ou não é cumprida, sabe? Ou eu gosto muito de você ou eu te odeio, né? A gente tem aí um traço muito forte da ferida da injustiça. Então, quando eu estou de frente com pessoas que já se apresentam com essa característica, eu já sei que tem a ferida da injustiça. Eu só preciso que o outro saiba também. Então, a gente faz todo um trabalho dentro de um programa de treinamento e desenvolvimento, onde eu vou mostrando e dando conteúdo para que eles percebam. E essa aceitação também, então, não é? Conforme a gente fala da dor e a pessoa se conecta, ela absorve. Porque é sobrevivência. Essa informação vai diminuir minha dor. Peraí, repete isso. E aí, quanto mais ela se entende, mais ela quer esse conteúdo, porque ele vai causando um alívio quando ele vai trazendo respostas. Nossa, mas eu sempre pensei sobre isso e eu nunca sabia por que eu agia assim. Então, na verdade, quando a gente usa a escuta psicanalítica e quando a gente usa o conteúdo da psicanálise para trabalhar dentro das empresas, programas de treinamento, desenvolvimento, né, principalmente dos líderes, quanto mais a gente dá conteúdo para eles que vão aliviando as dores, mais eles querem receber. E aí fica fácil trabalhar, sabe? Eu não preciso convencê-los de que aquele conteúdo é importante. Eles adotam como importante. E aí, assim, na prática, quando a pessoa toma consciência, né, dessa dor, enfim, que ela tinha, né, escondido ali dentro dela, ela melhora como líder, ela melhora como resultado, performance, como é que isso se reflete, assim, dentro do corporativo, assim, com as equipes? Sim, sempre os resultados melhoram, né? Mas a gente precisa entender que quando você tem acesso a um conteúdo seu, isso traz uma desestabilidade. Sim, foi isso que eu perguntei. Mas quando você tem um suporte, quando você tem um apoio, a gente brinca falando que a psicanálise, ela tira a muleta da pessoa, né? Então, não é só sobre você tirar, é você tirar e dar o amparo, né? Então, todo o programa de treinamento e desenvolvimento que a gente faz, né, na NR dentro das empresas, tem exatamente esse cuidado. Vamos trabalhar sobre esse tema e as pessoas vão se descobrindo e a gente vai dando recursos para que elas consigam reconstruir enquanto elas estão se desconstruindo.
Sim. É um processo que acontece junto. O mais bacana quando impacta, você falou sobre impacto da performance. O mais bacana é que quanto mais eu sei sobre mim, mais generosa eu consigo ser com o outro. Porque aquela rigidez, por exemplo, que eu percebo em mim e eu entendo que isso diz respeito a uma ferida da injustiça, e aquilo me conecta, e por causa daquilo eu sou dessa forma. Quando eu dou de encontro com alguém rígido, eu já não brigo mais. Esse é o ponto. Eu já consigo entender que essa pessoa tem a mesma dor que eu. Já uma empatia, né? Você consegue ter um fluxo muito mais respeitoso nos relacionamentos. Então é bacana, por exemplo, a pessoa que, quando a gente fala da ferida da traição na infância, é aquela coisa que na volta eu compro. Na volta a mamãe compra, né? Gente, eu tô aqui na minha infância. Tô aqui viajando na minha infância. Quando você tem, pra ver se eu capto alguma coisa. Quando você tem na vida adulta uma pessoa extremamente controladora, por exemplo, né? Aquela pessoa que ela controla a planilha toda, ela precisa de todos os dados, ela controla tudo. Ela tem uma ferida enorme da traição. E o controle é a maneira que a mente dela encontrou lá na infância de diminuir a dor de ser traída, de diminuir o risco. Então, se a minha equipe sabe que todo controlador tem por trás, na infância, a ferida da traição, ele já se torna mais generoso com o outro. Você já não acha que o controle é narcisismo, Peraí. Pode até ter o narcisismo, mas veja, também é uma ferida. Olha esses comportamentos, né? Sim. Como eles são fundamentais quando a gente enxerga. Quando a gente tem uma equipe que conhece as feridas, que conhece o padrão comportamental de acordo com as feridas, que entende o porquê cada um é como é, o nível de respeito sobe. Não é? Aceitar O como nível de outro respeito sobe. Isso acontece, por exemplo, né, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Se você pega o Big Brother, por exemplo, né, e cada um tem ali a sua história de vida. Quando você vai começando a entender a história de vida de cada um, aí você vai, essa pessoa se comporta assim porque foi abandonada na infância, ou porque enfim, casou 15 vezes, né? E você começa a se conectar com essas histórias e vai dando as desculpas, né? Você vai entendendo melhor aqueles comportamentos, assim. O bacana é que, assim, nada justifica o que o outro faz que te machuca. Uhum. Nada justifica. Mas, quando você entende um pouquinho mais sobre o porquê que ele faz, e às vezes você entende sem ele entender, você entende antes dele. Sim. Né? Se você tem uma equipe aqui que está passando por esse processo de treinamento e desenvolvimento, e você lida com uma equipe que não está, essa equipe consegue enxergar o que aquela não consegue. Então, não vai haver reciprocidade. Mas tudo bem. O fato de eu saber porque você me trata desse jeito me causa menos dor quando eu entendo por que você faz. E isso impacta a minha saúde mental. Sim. Né? Eu não entendo que você tem o direito de fazer. Eu entendo que eu tenho o direito de me afastar porque você está fazendo por uma dor. Sim. Isso se resume em que o autoconhecimento, a gente fala tanto, autoconhecimento para lá, autoconhecimento para cá, mas é muito importante você se conhecer a fundo. E a psicanálise traz esse olhar, né? E eu fico pensando que muitos psicólogos hoje batem de frente com a psicanálise. Sim. Não é? No evento, é que você não estava no evento. Na verdade, não são os psicólogos que batem de frente com a psicanálise. Sim. Porque muitos psicólogos são psicanalistas, né? E aí, assim, eu vou trazer aqui, tá, Cris, Deia, a minha opinião, longe de ser a única, longe de ser a verdade, né? Mas eu vejo um processo muito semelhante ao da educação física. Sim. Lá atrás, né, a educação física, ela se tornou profissão em 98, né? Um pouco depois a gente teve a fisioterapia podendo trabalhar no período pós-operatório dentro da sala de musculação nas academias. E aí, nesse período, houve um estresse entre a educação física e a fisioterapia. No sentido de que, será que eles estão ocupando o nosso mercado? Né? E nunca foi sobre isso. Cada um sempre teve o seu espaço, o seu escopo muito bem demarcado. O que eu percebo na psicologia e na psicanálise é que existe uma diferença de formações.
né, e que isso precisa ser respeitado. A psicologia, ela tem aí uma graduação de 5 anos, né, e a psicanálise no nosso país é uma formação livre. E por não ter um órgão regulador, há formações de 2 dias, de 1 semana, de 1 mês, de 2 meses, né, de 3 anos. Hoje tem o bacharel em psicanálise, que é uma graduação, mas como não tem um órgão regulador, existem formações que habilitam uma pessoa a trabalhar dentro de um consultório com os pacientes. E esse cenário é o cenário parecido com a psicologia. Então, existe sim um descontentamento da psicologia de não ter um órgão para regular a formação desses profissionais, né, que atuam na área de saúde mental. Mas eu acho que isso com o tempo está mudando, sabe? Hoje a gente já tem o bacharel em psicanálise, nós temos formações em psicanálise com 3 anos de duração. Então, eu acho que é muito mais sobre a psicologia entender que ela tem o espaço dela, sabe? E se for muito bem preenchido, ninguém ocupa, né? E os psicólogos que querem desfrutar da psicanálise, eles podem fazer a especialização, né, a formação, e eles atuam sobre isso. E eu acho que a própria psicanálise em si, ela vai passar pelo processo de seleção natural, sabe? Os bons profissionais permanecem. Quem não fez, né, a opção de ter uma formação sólida e tudo, de algum modo não vai encontrar tanto mercado e a vida vai seguir. Você acha que se completam? Pode dizer assim? A psicologia e a psicanálise? Existe uma complementaridade aí? Não, são caminhos diferentes, né? A psicologia, assim, trazendo uma explicação bem breve, né? A psicologia, ela tem como foco o controle das emoções, né? Então, você, através de muitas ferramentas aplicadas pelos profissionais, o paciente, ele aprende a controlar as emoções. Na psicanálise, a gente não quer controlar nada. A gente quer entender tudo. E o descontrole é o caminho para a gente entender. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre compulsão alimentar, ou deixa eu dar um outro exemplo, a depressão. Quando a gente fala sobre depressão, muitas vezes a gente precisa da intervenção médica, do psiquiatra, para trazer a medicação. O que a medicação faz? Ela anestesia os sintomas. Quando a gente está no consultório de psicanálise, cuidando desse paciente com depressão com a medicação, é muito mais difícil pra gente. Por quê? Porque a gente precisa chegar no inconsciente. No caos. A gente precisa chegar na dor. E às vezes a medicação, ela cria bloqueios para isso. Só que a gente sabe que há pacientes que não suportam não ter a medicação. Então, o que a gente faz? A gente trabalha dentro do que a gente pode, enquanto esse paciente está com a medicação, até ele se sentir seguro emocionalmente para olhar de perto para os problemas. E aí a gente vai compensando. Então, é o que o psiquiatra fala, né? A gente começa com a medicação, mas você precisa buscar a terapia. Porque em algum momento essa medicação vai precisar sair. Sim. E aí é a terapia que vai estar curando ali os machucadinhos, né? Para que a pessoa consiga seguir sem essa anestesia dos sentimentos, das emoções. E essa bagunçada de... imagina nós, né? Enfim, todo mundo tem... a gente acaba criando certezas, né? Ao longo da vida. E só que essas certezas, elas mascaram, né? Elas criam uma máscara no que de fato está lá dentro. E aí a psicanálise, ela vem para poder tirar essa máscara. A psicanálise vem para tacar fogo no parquinho. Tacar fogo no parquinho. Gente, isso é sensacional. Não, você falou no nosso encontro, quando a gente estava conversando, antes daqui do Kiss, ela falou da criança perversa, né? Que a criança é deliberada, ela pode tudo. Né? Esse fogo no parquinho acontece ali o tempo inteiro. Na verdade, assim, isso que a Déia falou sobre essas verdades, né? Toda verdade absoluta que a gente constrói é um baita mecanismo de defesa para proteger a gente de uma dor, né? Então existe um ouro na psicanálise que é uma palavrinha. Será? Então quando a pessoa senta com muita certeza na nossa frente, né? Fala, não, porque isso é assim, é assim, é assim, é assim. E às vezes a pessoa leva 20 minutos reforçando a verdade dela. E aí no final eu digo, será?
Ai, que Porque é um baita mecanismo de defesa, as nossas verdades, né? É um baita mecanismo de defesa. Então, assim, quanto mais verdades, já fica até uma dica aqui, né? Quanto mais verdades eu me agarro, mais eu tô me defendendo de alguma coisa. E essas verdades estão tentando me convencer. Mentir, né? Você não falar das verdades. Sabe o cara que fuma? Sabe o cara que fuma e você fala pra ele, você precisa parar de fumar, senão você vai morrer? Adianta? Não. Ele precisa entender o porquê que ele precisa parar de fumar. Assim são as verdades, sabe? Eu não posso chegar pra pessoa e falar, não é isso. O que eu posso é perguntar 1000 vezes sobre será. Será? E se não fosse assim? Como poderia ser? Não, mas não tem jeito. Entendi, mas e se tivesse um jeito? Como seria? E aí a pessoa... E se? Aí a pessoa vai abrindo, sabe? Freud, quando construiu essa teoria psicanalítica, né? Ele foi, assim, de uma genialidade incrível, porque tudo parte da fala livre. Então, muitas pessoas sentam na minha frente, e mesmo em consultório ou empresas, né, com um discurso pronto. E todo discurso pronto, ele está revestido de proteções. Então, tudo que a gente precisa é tirar a pessoa do próprio discurso construído. E aí o escape do inconsciente se faz. E aí as próprias pessoas trazem os conteúdos inconscientemente. Eu pesco e só entrego, e só devolvo. E quando eu devolvo, a pessoa só constata que de fato é aquilo. Então, o processo é simples. Não é complexo, é simples. Mas é muito difícil por conta dos mecanismos de defesa. Então, na psicanálise, a gente vai percebendo quais são os mecanismos de defesa e a gente vai conseguindo destravando aos pouquinhos, né? E daí a coisa começa a ficar mais fácil. E aí Galileu Galilei tem uma frase incrível, né? Toda verdade é fácil de ser percebida depois de ter sido descoberta. Então você vai falar isso pra câmera. E ó, eu tenho que fazer uma pergunta. Galileu Galilei. Fala aí, que eu tô segurando a pergunta. Faz a pergunta. Depois ela fala a frase. O que acontece, assim, que eu percebo muito? A saúde mental, ela virou um problema universal. Né? Você vê adolescentes com problemas, depressão, ansiedade, tudo isso, adultos, enfim, não importa a idade, né? Não importa sexo, não importa a profissão. E antigamente a gente tinha uma vida mais ou menos linear, né? Você sabia que você ia nascer, crescer, estudar, casar, ter filhos, se aposentar, morrer. Né? E com poucas opções, né? Opções mais restritas de profissão, enfim, uma vida, né, mais linear. Hoje em dia você tem muitas opções, né? Tanto de profissão, de gênero, de sexualidade, de, enfim, né? Uma gama de... Só que eu vejo as pessoas mais perdidas, né? A impressão que eu tenho é que as pessoas estão mais perdidas do que eram antigamente. E qual o olhar da psicanálise em relação a esse momento atual que nós estamos vivendo e para onde nós estamos caminhando, assim, porque a impressão que eu tenho é que é meio um buraco, assim, que a gente está sentindo como sociedade, né, como humanidade, e, assim, aí pode ser errado da minha parte, né, eu atribuo isso, às vezes, a esse excesso de opções que a gente tem, que as pessoas não conseguem decidir os melhores caminhos para ela e elas acabam meio que se perdendo muito, assim. Sim, faz sentido essa sua conclusão. Na verdade, a gente vive hoje uma pandemia invisível, que é a pandemia da saúde mental, né? E isso, de novo, na minha opinião, né, se dá a forma como nós nos comunicamos hoje, que é completamente diferente da forma como nós nos comunicávamos ontem, né? Então, quando você traz que antigamente a gente tinha uma linha reta, né? É porque a gente só tinha acesso às informações que nos davam ali. Então, era fácil manter a reta, né? De novo, a gente sempre vai buscar o desejo consciente, desejar o que o outro quer que a gente deseje. Tem sempre um outro que deseja algo que a gente quer desejar para ser amado por ele. Isso norteia todo o consciente, né, de todas as pessoas. Então, quando a gente tem um grupo restrito, é mais fácil eu desejar aquilo, porque
a amostragem tá pequenininha. Menor. Né? A questão é que antigamente a gente queria atender as expectativas, a gente queria ser aceito pelo nosso núcleo familiar. Uhum. Com esse boom das redes sociais, né, você não quer mais ser aceito pelo seu núcleo familiar, você quer ser aceito por uma comunidade, você quer ser aceita por uma tribo, você quer ser aceita por um país, você quer ser aceita. Então, essa abertura na comunicação, ela trouxe uma variedades de expectativas que precisam ser alcançadas para você ser aceito, né? Então, eu acho que isso acabou empurrando a gente para uma pandemia, e hoje tem aquela bandeira que se levanta, né? Eu não quero atender a expectativa de ninguém. E isso causou uma outra questão, que é assim, então agora a regra é não me enquadrar em nada. E aí a gente tem a mente funcionando como um pêndulo, né? Eu gosto muito de falar isso pro pessoal. Você tem a mente funcionando como, você tem a bolinha que você segura aqui a vida toda, né? E aí, de repente, você solta ela, o que acontece com ela? Ela vai parar no ponto de equilíbrio? Ela vai lá no outro extremo. E ela vai ficar indo e vindo até ela se encontrar. Então, eu acho que o que a gente vive hoje, essa pandemia invisível, é sobre isso, é sobre, por muito tempo, você ficou preso a atender a expectativa de um grupo de pessoas ali, né, de alguém ali, e de repente, num dado momento da sua vida, você descobre que você tem o direito de ser você. E aí, o ser você agora é não ser nada daquilo que os outros são. E aí você entra numa crise, de fato. E isso que a Cris falou sobre o autoconhecimento é muito interessante, porque muitas pessoas acham que o autoconhecimento é eu olhar para mim, para eu me conhecer cada vez mais. Mas se eu só alcançar o meu consciente, eu continuo reafirmando aquele desejo do outro que está em mim. Então, além de ser mais do mesmo, eu reforço tudo aquilo que acaba me machucando. Então, na verdade, um autoconhecimento, ele está, na minha opinião, muito mais voltado a você mergulhar no teu inconsciente, a você se permitir romper essa barreira do superego, do julgamento, né? E voltar lá nas coisas que você desejava na infância. E entender o que de fato você deseja e o que de fato você estava desejando porque o outro queria que você desejasse. Então, o que você deseja com pureza. Na essência. Exatamente. Sem julgamento. Nossa, o que eu mais vejo, Cris, é quando eu vou para a empresa e aí as equipes falam assim: Gi, você veio aqui para ajudar a gente a sair do ponto A e chegar no ponto B, que é o processo de desenvolvimento, né, dentro das empresas. É o clássico, saia do A e chegue no B. E aí eu brinco com eles, eu digo: não, eu vim aqui questionar o B de vocês. Como assim, Gi? Falei, não, mas eu já sei qual é o meu ponto B, eu quero que você me ajude no caminho. Eu falei, será que você sabe o B? Será que o B não é o que o outro quer que você deseja? E faz isso sempre. Então vamos rever esse B. E aí a gente descobre no processo um B completamente diferente, né? Mas aí o B seria o objetivo geral da equipe ou individual? Não, individual. E esse individual, ele pode entrar em conflito com o que a empresa queria? Então, aí é uma questão, a gente estava até falando um pouco sobre isso, né? Existe uma questão que é assim, as empresas que hoje entendem o valor das pessoas, o valor real das pessoas, não correm esse risco. Esse risco existe. Mas as pessoas hoje que entendem de fato o que é gestão de pessoas, elas entendem que a relação começa no processo de recrutamento e seleção. Então, quando lá no processo de recrutamento e seleção eu sou claro quanto à minha cultura e eu sou clara com o que eu espero de quem está entrando, essa pessoa, quando vai decidir entrar ou não, né, ela vai entender qual é o alinhamento entre as culturas. Então, quando você tem um processo de recrutamento e seleção baseado na cultura da empresa, com comunicação clara, quem entra vai descobrir um B alinhado com a empresa. Quando não existe esse cuidado no recrutamento e seleção, acontece sim da pessoa passar pelo processo e falar assim, cara, peraí que meu B não é esse, o meu B é sair da empresa. E eu acho que todo mundo ganha, Déia, com isso, porque ganha a pessoa que percebeu que está no lugar errado,
e consegue ser de fato produtiva e ter performance com qualidade de vida em outro lugar e ganha a empresa, porque não precisa ficar com uma pessoa na equipe que não está engajada. E às vezes nem sabe por quê. Custa muito caro para a empresa. Propósitos diferentes, né? Porque essa questão do alinhamento ela é fundamental para que todos estejam, né, com essa visão do que essa empresa tem como cultura, com valores. Esses valores são muito importantes estarem alinhados. Uma vez eu li um case, na época que eu fazia ainda o MBA em Gestão de Pessoas, né? E eu tive contato com o case da ASICS. E na época, né, eu não sei se ainda se mantém a cultura, mas na época, na ASICS, todo funcionário tinha que correr pelo menos uma maratona na vida. Porque é uma empresa de esportes, né? E a maratona, ela te dá tempo de... E aí já é uma reflexão minha sobre a maratona. É uma experiência de vida, não é uma atividade, é uma experiência de vida onde você parte acreditando que pode tudo, porque é pura ousadia você se colocar numa linha de largada de 42 quilômetros, né? Então você parte daquele momento seu em que você tem certeza absoluta que você pode tudo, você vive um momento onde você acredita de fato nisso, de repente você começa a entender que não é bem assim, e aí no quilômetro 32 você descobre que não era nada daquilo, que você errou feio, que você tá quase morrendo. E aí, quando você tá lá embaixo, que você diz pra você mesmo, meu Deus do céu, o que é isso? Você vai decidir se você vai ter capacidade de ressurgir ou se você vai parar por ali e tentar de novo outra vez. E aí é que a sua vida vai ser definida a partir daquilo ali. Então, a maratona, ela é uma experiência de vida, né? E eu tive o prazer de, na minha primeira maratona... Ai, eu sou suspeita, hein? Super vou contigo. Vai correr? Vamos juntas fazer. Não, porque eu sempre gostei de corridas rápidas. Eu gosto de dar tiro, assim. Sim, 5 quilômetros é uma delícia pra você, né? Eu gosto assim. Eu sou uma pereba na velocidade. Não é que eu corra, tá? Não é que eu seja veloz. Mas eu gosto. Eu gosto de dar tiro, assim. Eu gosto disso. Desculpa. E em maratona, eu sempre tive muito preconceito. Gente, não tem paciência, não muito tempo. Muito longe. Inclusive, é uma pergunta. Porque assim, eu saio pra correr já pensando em voltar. Pensando na paciência. Pensando na paciência. Eu começo a correr já querendo voltar. Eu vou te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Assim, vou provocar você. Adoro. Porque você é ultramaratonista. Por superação, vamos dizer assim. Quem era a Gisele antes? Quem é a Gisele hoje? Perfeita essa pergunta. Antes da ultramaratona e depois? Antes de você se envolver com a corrida, e que você descobriu que ali você trazia as soluções dos seus problemas, porque isso vem na mente. Sim. Conta pra mim, pra Déia e pra quem tá resolvendo. Tem um episódio muito bacana que é assim, eu era maratonista, né? Corria 42 quilômetros. Só que eu cheguei na maratona pela dor. Porque quando eu comecei a correr por causa da diabetes, né? Do meu hoje grande amigo, eu falei assim, cara, eu vou trabalhar com a corrida, porque já que eu tô treinando, né? Pode ser um nicho. E aí eu começava a contar para as pessoas, tô correndo. As pessoas, tá correndo quanto? 5 quilômetros. Eu também. Eu falei, poxa, mas se todo mundo tá correndo eu também, eu não vou conseguir mercado. Fui para 10 quilômetros. E aí eu tô correndo 10 quilômetros. Que legal, eu também. Eu falei, ainda tô no lugar errado, vou para 21. E era sempre assim, só tá correndo 10, só tá correndo 5, só tá correndo 10. Falei, vou pra meia maratona, vou acabar com esse negócio. Aí fiz a meia maratona e foi bacana. Fui capa de revista O2, que é uma revista super, né, prestigiada no meio da corrida. Fui capa, Barra da Tijuca, todas as revistas com as lojas com a foto lá. Aí eu chegava nos lugares, você é a maratonista da capa da O2 desse mês. Falei, não, eu sou meia maratonista. Você só corre 21? Eu falei, gente, vou pra maratona. Então assim, Cris, eu cheguei na maratona me sentindo o máximo. Porque foi tanto e eu também,
que eu tava, sabe, agora eu sou maratonista, agora vão perguntar quanto que eu corro e eu vou dizer que eu corro 42. Então quem é a Gisele agora? Então, aí a Gisele, na maratona, foi pra uma festa que tinha um monte de ultramaratonistas. E aí eles me perguntaram, você corre? Eu falei, corro. Você corre o quê? Aí eu enchi o peito, né? Maratona. Ah, mas só? Não corre ultra? Eu falei, como só? Tem mais? Tem mais? Aí eu descobri a outra. E aí quando eu entendi que aquelas pessoas corriam 200 quilômetros, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tava me achando o máximo correndo 42. Então essa é a Gisele antes, né? Até a maratona. A diferença não foi a corrida, foi da maratona para outra, né? Foi eu entender, escutar de um grupo de pessoas que já tinham para lá de idade, né, de 50, e falando assim, eu falei, gente, vocês são super-heróis correndo 200 quilômetros. O que vocês fazem que eu quero fazer também, né? Que poder é esse? E aí teve um moço que falou para mim assim, minha pequena, se tem uma coisa que a gente sabe na ultramaratona, é do quanto a gente precisa do outro para conseguir correr. Feliz, foi um soco no meu estômago. Ali a Gisele mudou. Ali, aquela Gisele que se achava o máximo, porque corria 42, entendeu o que era de verdade a corrida, né? E aí, de fato, eu fui fazer 75 na areia, fiz 90 em montanha, fui para 217 em montanha, e a cada distância maior se confirmava a importância do outro junto, né? O quanto que para eu conseguir algo, eu preciso estar com outros. Então, a Gisele, depois da ultra, é uma Gisele que consegue resultados muito maiores em tudo que faz, em todas as dimensões da minha vida, justamente porque eu não tento mais fazer sozinha. Agora, por que eu tentava fazer sozinha, está relacionado à minha ferida de infância. Eu ia te fazer essa pergunta, o porquê dessa ambição, vamos dizer assim, de querer... É o prazer, né? É o prazer na dor. Esse é um traço masoquista, né? Que é fruto da ferida da humilhação. Então, assim, lá na minha história, né, eu tenho forte a injustiça, muito forte, e a humilhação. São dois temas que, se eu ver alguém passando por uma coisa dessa, eu viro a justiceira e vou lá e a leoa, né? Justiceira, hein? Só que toda vez que a gente faz isso, é porque a gente está sangrando. É porque a gente está vivendo hoje algo parecido com o que a gente viveu na infância e doeu muito. Então, quando eu entendi que essa coisa do quanto pior, melhor, o prazer, o valor da medalha tá na subida mais dura, exatamente. Quando eu entendi que tudo isso é o prazer na dor, que Lacan chama de gozo, né? É o prazer na dor, eu comecei a questionar o que dói. E eu comecei a questionar por que essa dor me causa prazer. E a gente entra naquela frase, quando eu entendo, o sintoma dilui. Então hoje já não existe mais aquela necessidade de fazer, porque é maravilhoso, porque hoje eu faço por outros motivos, né? Eu já não sangro mais. É isso que eu ia perguntar. Então, se o desejo do outro, a gente se colocar nesse desejo do outro, ele pode ser benéfico para nós também. Porque assim, pegando essa história, né? 5, 10, na verdade eram os outros fazendo aquelas coisas. Não, na verdade era eu sofrendo a injustiça. Porque 5 quilômetros era difícil para mim. Mas quando o outro falava isso só, eu falava, nossa, que injusto. Só por isso eu vou aumentar. E você chegou, né, no seu processo, você chegou a entender, você identificou as feridas, mas você sabe exatamente o que causou essas feridas? Então, os traumas, eles nascem lá na infância. E eles não nascem necessariamente porque alguém fez mal a gente, né? É claro que tem traumas que partem disso, da violência, né? Mas a maioria dos nossos traumas, eles nascem a partir das expectativas que nós criamos enquanto crianças, né? E que não foram atendidas. Então, por exemplo, eu tenho pacientes no consultório que hoje, por exemplo, não conseguem abraçar filho, não conseguem abraçar, não toca. E aí a gente foi entender isso depois de meses de análise, que na formatura da pré-escola, e foi uma lembrança que veio do nada, e o esquecimento é um mecanismo de defesa, lembrou que na formatura da pré-escola existia uma mãe que dizia para a criança, você tem que se formar para ser alguém na vida.
Só que quando você fala isso para uma criança de 5 anos, me formar para ser alguém na vida. A tia da escola disse que vai ter formatura, eu vou ser alguém na vida. Minha mãe quer que eu me forme, vou atender o desejo da minha mãe e vou me formar. No dia da formatura, essa criança foi correndo para abraçar a mãe, de roupinha, de formatura e tal, e o bebê que tinha acabado de nascer chorou. A mãe, ao invés de dar o abraço para a criança que estava participando da formatura, no momento dos aplausos, pegou o bebê que chorou. E essa criança nunca recebeu um abraço. E essa criança se tornou adulta, esqueceu esse processo, porque o esquecimento é uma forma de se defender da dor, da mente se defender da dor. Só que naquele momento a criança falou assim, nunca mais eu vou querer abraçar ninguém. Porque existia a expectativa do abraço que não foi vivido. Doeu. Então, como é que a mente se protege dessa dor? Se eu não desejar mais o abraço, nunca mais eu vou sentir essa dor. E aí a informação fica, a gente segue a vida e assim acontecem os traumas. A criança na infância, Freud diz que toda criança é perversa, né? Em que sentido? De que a criança, ela deseja e ela simplesmente realiza. Ela não tem um filtro. Ela não sabe se é adequado ou inadequado. A criança, ela é egocêntrica. Então, ela sente o desejo e ela realiza. Então, quando ela cria aquela expectativa e a coisa não acontece, dói muito. A criança não tem musculatura emocional. Então, os nossos traumas, as nossas feridas, partem disso. A ferida da injustiça, muitas vezes, o irmão mais velho tem. Por quê? Porque ele perdeu o colo da mãe para o bebê que chegou depois. Às vezes, a ferida da traição parte do segundo filho, porque aquela mãe trouxe outra pessoa para o meio da gente sem me perguntar. Então, assim, a gente olhando hoje para as histórias da infância, na maioria das vezes, foram coisas simples, mas que rasgaram a criança. E aí as feridas emocionais partem disso. E aí a gente cria um padrão comportamental na infância para suportar aquela dor que era enorme e inconscientemente a gente reproduz a vida inteira. Então, o que a gente faz na psicanálise? A gente, a partir da fala de hoje, a gente vai conseguindo entender as repetições e a gente consegue ir voltando aos pouquinhos e as memórias vão sendo liberadas. Eu ia perguntar se no processo psicanalítico, né, a maioria, enfim, das pessoas conseguem entender exatamente aquele momento que aquilo... São muitos momentos, né? São muitos momentos, são muitos traumas, são muitas feridas, né? Algumas vezes a pessoa, assim, chega lá no dia D. Outras vezes, a gente chega na adolescência e já tem acesso a uma história que já justifica muita coisa. E aí a pessoa nem sente a necessidade de buscar outra. Aquela resposta que ela teve ali já muda a forma dela de enxergar as coisas. Porque é isso, quanto mais a gente sabe da gente, o autoconhecimento, quando ele parte da origem, né, lá do inconsciente, ele traz tantas respostas que para muitas pessoas basta. Aquele nível de conhecimento e aquelas respostas que foram alcançadas são suficientes para que aquilo que machucava muito já não machuque mais. Tipo um perdão, né, do que ocorreu para si próprio. É muito mais compreensão. A calma, né? Você compreende aquela situação e fica mais calmo com aquilo. E não te machuque tanto mais. Sabe quando você fala assim, eu quero botar o dedo na tomada. E aí a pessoa fala, não basta, você vai querer botar o dedo na tomada. Mas se você fala, dói muito. E se a criança sabe o que é doer muito, talvez aquilo seja suficiente para convencer ela a não querer mais aquilo, não desejar mais aquilo, entende? Você tem mais alguma pergunta para fazer para ela? Porque ela vai ter, ela precisa falar da frase do Galileu. Fala do Galileu, mas eu vou fazer. Ela pode pegar no vídeo, fazer a edição e colocar não aqui. Então, vou fazer pergunta então, já que você perguntou. Você é mãe, né? Sim. Olha como a melhor de todas. É o que faz eu ter alta performance com qualidade de vida. Melhor de todas as missões. E você, como mãe e psicanalista, como você prepara o seu filho, né, para esse mundo que está aí? Agora é falar sem chorar, né? Porque quando a gente bota o Gui na história, a coisa muda de figura, né? Então, eu costumo, desde sempre, né? Desde que a psicanálise entrou na minha vida, eu falo pro Gui, e hoje ele tá com 10 anos, né? Eu falo isso desde que ele tinha aí
5, 6 anos. Todas as nossas emoções, elas ficam dentro da gente como sementes. A gente tem as sementes da alegria e a gente tem as sementinhas da tristeza. As sementes da alegria, quando a gente deixa dentro da gente, nascem árvores lindas, com flores lindas. A sementinha da tristeza nasce cipó. E o cipó sufoca, enforca, e mata, e amarra. Então, toda sementinha da tristeza precisa sair de dentro da gente antes que crie raiz. E a única forma que a gente tem de jogar a sementinha da tristeza para fora é falando. Então a fala tira a sementinha da tristeza. E eu falo isso para ele desde sempre. Ela tá falando com os filhos, falando com os filhos. Isso, entendeu? porque é desse jeito. E você sabe que eu tenho executivos que só conseguiram falar depois que eu falei desse jeito com eles. Nossa. Porque no final das contas, a mente foi construída na infância. Uhum. Quando a gente senta aqui para falar do inconsciente, quem fala é a criança. Então, muitas vezes, se eu for muito técnica na fala, eu só ativo os mecanismos, porque o outro pode achar que ele precisa me devolver no mesmo nível. Uhum. Então, para que a gente consiga desarmar, eu preciso falar com o inconsciente, né? E o acolhimento é sempre o melhor caminho, né, Cris? Então, essa é a pegada. E é muito importante, assim, eu queria muito deixar registrado aqui, né, que embora eu seja de gente de gestão, né, e psicanalista, Pode falar pra a alta performance, ela só é alta performance se tiver qualidade de vida, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de dar consciência para as pessoas que estão em busca da alta performance é que se custar saúde, relacionamentos ou crescimento dos filhos, é tudo, menos alta performance. Uhum. Porque são coisas que aquilo que você conquistar quando chegar lá, não vai trazer de volta o que foi perdido aqui. Que você perdeu. Então, fiquem aí com essa verdade que eu vejo a partir da minha lente. Uhum. Se custa saúde, relacionamento ou crescimento dos filhos, não é alta performance. Não é o melhor caminho. Então, às vezes, é o melhor caminho para aquela pessoa, Uhum. né? Eu acho que cada um que precisa dizer o que é melhor para si. Mas você não pode chamar de alta performance aquilo que tira de você o que você não pode recuperar. Não é ganho, né? Ganho é aquilo que você recebe e soma. Aquilo que você recebe e te mutilou, Não é ganho. pois é, não é ganho. Não é ganho. Obrigada. Fala a frase lá agora. Gente, né? Agora Queria ela tanto vai que liberar, fosse minha. Ela vai liberar a frase. Eu queria tanto que a frase fosse minha, mas Galileu Galilei falou antes. É muito boa, é assim. Toda verdade é fácil de ser percebida depois de ter sido descoberta. A questão é quem tem coragem de descobrir. A coragem é uma palavra que, só de falar, já engrandece a gente. É romper esse medo, né? A gente enfrentar. E você trouxe esse exemplo, porque a dor não era bem a sua dor, era do seu ex-marido. Na verdade, não. Na verdade, no processo, eu entendi que eu estava desejando o desejo do outro para atender a expectativa, que era de ser a esposa parceira, a esposa... Então, quando eu comecei, eu tinha o desejo do consciente, que era ser a melhor esposa que eu podia ser naquele momento, né? Mas do meio para o final, eu entendi que eu corria para gerenciar as minhas dores. E receber o diagnóstico dele foi uma dor minha, né? E no processo, eu fui entendendo que eu corria, e eu corri de 5 para 10... Já não era mais pela diabetes, já era uma dor minha, já estava relacionada às minhas feridas de infância, né? Então, a gente começa com o consciente e depois a gente descobre que o desejo no final, Cris, é sempre nosso. Quando a gente fala, eu morro pelo meu filho, na verdade você não morre pelo filho, você morre pelo seu amor por ele. É isso que te move, é o amor que você sente por ele que faz você morrer no lugar dele. Então,
Freud ele traz isso, né? É sempre sobre o nosso desejo. Então, quanto mais a gente entende melhor o que é nosso e o que é do outro, mais saúde mental a gente consegue ir construindo ao longo da jornada, né? Precisamos. Muito. Como o seu papel é importante para todos nós. Eu aqui hoje, eu tive uma aula, eu quero te agradecer demais. Antes de terminar, eu quero que você fale do Juntas. Ah, sim. O projeto dela. Nosso. O Juntas, ele... Vamos fazer tantas coisas juntas. O Juntas, ele partiu de uma dor, como tudo, né, na nossa vida. Toda bandeira levantada, ela parte de uma dor, né? Chegou um momento que eu estava tendo dificuldade de manter a minha saúde mental, porque eu era abordada por muitas mulheres no Instagram, no meu WhatsApp, pedindo ajuda, né, sobre saúde mental, pedindo ajuda com pensamento suicida, com filhos que se automutilavam. E quando a gente chegava na hora ali de falar os valores, mas quantas sessões são, qual a duração, não podiam pagar. E aí eu tinha a sensação da vida que estava aqui na minha mão escorrer, porque depois eu não sabia o que acontecia com essas pessoas, né? E a maioria mulheres. E aí um dia, há 2 meses atrás, eu estava tomando café da manhã e eu estava falando com uma pessoa e eu falei, cara, eu preciso cuidar de mim, da minha saúde mental. E aí nasceu um grupo de WhatsApp Juntas. Só que em 2 meses somos 95 mulheres. Bem. E aí o Juntas, ele é um grupo que está se tornando um instituto, né? Que atende 2 perfis de mulheres, né? Aquelas mulheres que precisam de ajuda para se sentirem melhores e aquelas mulheres que precisam ajudar para se sentirem melhores. E aí eu comecei o Juntas porque eu precisava ajudar. E no processo, eu entendi que eu precisava de ajuda. Então eu acho que a lição mais linda que o Juntas pode dar pra gente é essa dinâmica que a gente vive muitas vezes de modo inconsciente. O quanto que para ajudar a gente precisa de ajuda, né? E vice-versa. E a vida, ela é isso, né? Então hoje o Juntas é um grupo que fala sobre saúde física e mental, que dá esse suporte para as mulheres que precisam, querem, mas não têm condições de pagar por isso, né? Então é um espaço de fala sem julgamento, de apoio. A gente tem encontros presenciais todo mês, a gente tem encontros online, porque a gente já está Brasil, Argentina e Estados Unidos. A gente já está se espalhando por aí. Mais gente. Isso, e a Déia já faz parte e você está super convidada. E é muito transparente, assim, o apoio que se está lá dentro, nutricionista, né? Tem outros profissionais lá que dão esse apoio, é isso que ela falou, são mulheres que querem ajudar e mulheres que precisam ser ajudadas, né? Então, é uma sinergia, assim, muito potente mesmo, assim, né? É real, né? É real. É vida real. Bacana, parabéns por esse projeto. Cuidar de pessoas é mais do que gerir. É reconhecer que cada mente carrega uma história que impacta em toda e qualquer performance. É isso. Você quer deixar uma mensagem sua, passar os seus contatos? Eu quero deixar uma mensagem muito importante. Que é assim, ó. Cuidar da saúde mental é um hábito de qualidade de vida. Não adianta cuidar do corpo e não cuidar da mente. Não adianta achar que o tema saúde mental é só quando aparece uma doença. A gente cuida da saúde mental justamente para prevenir. Então, é hábito de saúde, é hábito de qualidade de vida, façam. E se você não tem condições, né, de ter aí recursos para adotar esse hábito, procure Juntas e você vai ser muito bem-vinda lá. Só mulheres, rapazes. @Gisele_Duarte_psicanálise. Hoje o Kiss termina assim, com tantas mensagens. Só hoje. Com tantas mensagens que nos nutrem. Não nutre só
a nossa forma de pensar, nutre a nossa alma. Então, aqui fica o nosso agradecimento, primeiro, da Cris Duque. Deia Rodrigues, né? A gente teve essa conversa aqui muito profunda. Eu tenho certeza que ela vai ecoar não só na sua vida, como na vida da sua família, na vida da sua empresa, no seu negócio. É isso que a gente busca trazer qualidade, inovação e singularidade. Que essa rede cada vez se amplie, se expanda. Expanda Porque a isso. palavra aqui hoje foi expansão. É Eu amei isso. isso. Muito obrigada.